Já vai que vai, É, né? exatamente. Então, nós podemos estar em todos os lugares, seja cuidando da nossa casa, seja empreendendo à frente de uma grande empresa, não existem mais limites. Sensível, né? E polêmico. Opa, vamos lá. Posso falar? Pode, vamos. Está começando mais um episódio do podcast Num Só Lugar. Aqui conectamos grandes histórias a grandes ideias. Tudo que gera movimento, tudo que gera aquela conexão está aqui. E hoje estamos com a Flávia Monteiro. Ela é escritora, ela é palestrante, mentora de mulheres. Flávia, muito obrigado pela sua visita, tá? Lucas, eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada. E fica ligado, não esqueça de seguir, comentar e compartilhar, que esse bate-papo aqui vai ser magnífico. Flávia, a primeira pergunta que eu tenho para você é, como você é mentora de mulheres, o que você acha que trava tanto as mulheres a dar o primeiro passo? O que você imagina assim que a mulher ela fica insegura para dar aquele primeiro passo como empreendedora, como mulher? O que você imagina? Lucas, eu tenho trabalhado com mulheres e eu já percebi que, assim como aconteceu comigo, o que mais trava as mulheres atualmente é o medo. O medo, ele é o nosso maior inimigo. Medo de ser rejeitada, medo de não dar certo e até medo do sucesso. Pode acreditar, tem muitas mulheres que se assustam quando percebem que estão crescendo, que estão evoluindo. Então, o medo é o maior dos sabotadores hoje em dia das mulheres. Você falou que isso também acabou te sabotando. Quando que você percebeu que você precisava dar aquela virada de chave? Olha, a minha vida, eu digo que eu tive uma infância relativamente tranquila, amorosa, mas com o passar do tempo a gente vai crescendo e vai se percebendo muito bloqueada na vida. E eu me percebi, fui crescendo, me tornei uma adulta cheia de bloqueios. E chegou um determinado momento em que eu falei, gente, eu senti um vazio, Lucas, uma insatisfação, mas eu não conseguia identificar de onde ela vinha. E minha vida se transformou completamente quando eu fui mãe. Aí Legal. a maternidade, ela me trouxe um poder, é como se a força da natureza realmente se demonstrasse no meu ser. Então, a partir dali, eu comecei a mudar. Mas logo depois, eu fui mãe aos 37 anos, e aí foi uma sequência de acontecimentos. Eu fui mãe, logo depois veio a pandemia, logo depois eu fiz 40 anos e perdi a minha mãe aos 41 anos. Então, foi um processo bem longo, né? Bem aí, doloroso. E foi eu saí do céu da maternidade ali ao pior dos lugares, que foi o luto da minha mãe, que eu era muito ligada a ela. Então, ali eu vi, gente, a vida é muito mais do que isso. Esse vazio que eu sinto, acabou, chega. A partir de agora, eu vou viver a minha vida com propósito. Naquele momento, você virou a chave. Naquele momento, eu virei a chave. Que a vida, ela precisava ser muito mais do que aquilo que eu estava vivendo. Eu imagino que não só virou, como você resolveu compartilhar isso para outras mulheres que tenham essa mesma dor, né? Exatamente, exatamente. Quando eu comecei a me aprofundar nos estudos de como vem se perpetuando, mas cada vez mais tá mudando, né? Estamos aí vendo um futuro equilíbrio entre partes, homens e mulheres. A mulher, ela, a cada momento, ela tá conquistando mais o seu espaço, né? Exato. Eu acho até bacana porque muitas das vezes eu trabalho também com telecomunicações. Eu acho tão lindo quando eu vejo uma menina trabalhando com telecom. Então eu acho muito bacana. Agora, quando você fala as suas falas, né? Ela me trouxe à mente, à memória, que você buscou o seu autoconhecimento, né? Antes de você começar essa mudança externa. Qual é a importância para a mulher? Para ela se conhecer. Isso é importante antes de você fazer a sua mudança externa? O interior, ele tem que... Totalmente. Isso é importantíssimo. Inclusive, é o primeiro pilar que eu trabalho na minha mentoria. Por quê, Lucas? Eu costumo dizer o seguinte. Imagina você querer mudar. Por exemplo, vamos supor que eu fosse vegana. Não sou, mas suponhamos que eu fosse vegana.
E aí eu quero sair do meu emprego CLT e você me convida para ser sócia da sua churrascaria. Não faz muito sentido. Faz muito sentido, mas isso aí, eu vou utilizar essa informação. Eu sou vegana, é contra os meus valores, comer carne vermelha, contra os meus princípios, enfim. Então, eu já sei que eu funciono de determinada forma. Se eu for fechar um negócio com você na churrascaria, vai ser muito sofrido. Vai ser conflitante, né? Vai ser Eu conflitante. digo que a PNL diz que isso não é ecológico. É a PNL, Programação Neurolinguística, que trabalha o funcionamento da nossa parte neural, nosso comportamento. Legal. E o que acontece, Lucas? Só que eu sei que eu sou vegana. Agora, acontece muitas vezes que nós vamos abrir um negócio. Não, eu quero empreender. Eu vou pegar uma franquia qualquer, a mais barata, para abrir minha franquia. Mas eu não conheço meus talentos, eu não conheço as minhas habilidades, eu não sei como eu funciono. As chances de dar errado são muito grandes. Então, o autoconhecimento ele é a base de tudo, Lucas. Não tem como começar nada novo sem antes se conhecer para entender de fato o que você quer e qual vai ser a sua verdadeira função com esse novo trabalho. A gente enxerga também o cenário da mulher num contexto mundial, né? A mulher ela tem conquistado cada vez mais o seu espaço. Como é que você enxerga hoje essa parte desse espaço da mulher, dela cada vez mais está se jogando para a parte empreendedora? Você acha isso importante? O que você imagina daqui a alguns anos em relação a essa postura tomada, essa decisão tomada pela mulher ali como empreendedora? Lucas, é um caminho sem volta. A mulher, hoje, ela pode estar em qualquer lugar que ela queira. Com certeza. Então, qual é a grande virada de chave? É entender que eu não sou obrigada a ser empreendedora. Eu não sou obrigada a trabalhar, ser, como é que se diz? Cuidadora do lar. Eu não sou obrigada. Eu posso ser o que eu escolho ser. É óbvio que existem funções ali no dia a dia que nós vamos desenvolver como adultos responsáveis, né? Por nossos filhos, claro. pela nossa casa. Mas a grande questão hoje é que a mulher entendeu que ela pode sim empreender, ela pode sim ter sucesso e ela pode sim cuidar do seu lar, cuidar da sua casa. Então, ela hoje se vê com um universo de possibilidades, que até muito pouco tempo atrás ela não via, né? Ela se via ali enclausurada naquele ambiente, precisando cuidar de tudo e não se via nesse local. Eu fiz uma palestra esse ano, Lucas, foi muito, muito, muito interessante. Você falou das telecomunicações? Sim. É para mulheres STEM. O que é isso? Mulheres da área das ciências e tecnologia. Que legal. E eu fui falar para as mulheres, na Semana das Mulheres, num ambiente predominantemente masculino. Muitos homens. Mas as poucas mulheres que estavam ali eram mulheres que entenderam que os seus talentos, eles são muito importantes. Então, elas não vão mais deixar de fazer uma faculdade de engenharia elétrica porque a família fala que aquilo não é para ela, que ela tem que fazer enfermagem. Não. Elas escolheram estar e cada vez mais esse movimento está crescendo. Então, nós podemos estar em todos os lugares, seja cuidando da nossa casa, seja empreendendo à frente de uma grande empresa. Não existem mais limites colocados por questões de gênero, e pelo menos eu vejo dessa forma. Legal. Olha que coisa linda. Você, mulherada, fica ligado porque é voltado totalmente para você esse podcast. Fica ligado. Flávia, eu quero que você diga para a câmera ali, para olhar lá no olho daquela mulherada que está te assistindo. Pode colocar para essa daqui. O que você falaria para aquela mulher que está com medo de se expor, com medo de empreender e quer dar o primeiro passo? Qual a dica que você daria para ela? O primeiro passo que eu dou é você entender exatamente quais são os seus talentos e habilidades. Porque, como eu disse aqui, o medo ele é o que vai travar a gente muitas vezes. Sim. Só que quando você entende no que você é bom realmente, você confia na sua capacidade. Então, o primeiro passo que eu dou é entenda, busque um profissional para entender quais são os seus talentos, quais são as suas habilidades, porque muitas vezes, Lucas, as pessoas se preocupam demais em melhorar aquilo que elas são ruins. Sim. Mas elas se esquecem daquilo que elas são boas. Exatamente. É o tal do 80-20. Quando você foca muito no que está faltando, você esquece que às vezes trabalhando ali os 20% no que você é bom, você vai ter uma dinâmica de sucesso muito maior. Exatamente. Eu costumo falar que no que você faz, às vezes você olhando com um olhar clínico,
Às vezes é apertar um parafuso Exato. que precisa, Exato. né? Então, um detalhezinho que vai fazer tudo funcionar de maneira muito melhor. E qual o erro mais comum que você, nessa vivência como mentora, você vê as mulheres cometendo? O erro mais comum, assim, O mais comum é que elas acreditam que elas fracassaram. É assim, Lucas. A verdade é que o autoconhecimento, a evolução, ela não é uma linha reta. Você não vai começar, agora eu vou empreender, vai dar tudo certo e pronto, vou brilhar. Não, vai ter momentos em que a gente vai cair, vai dar uma tropeçada. Sim, isso na vida, né? Não é só para mulher, para homem também. Exatamente. Muitas vezes, as mulheres elas se cobram demais. Elas têm um sabotador crítico ali altíssimo. Todos temos, mas eu vejo mais mulheres do que o homem. Ele é mais desprendido disso de forma geral. Sim. A mulher, ela se critica muito, ela se sabota por se criticar. Ela se cobra Ela demais. se cobra demais. Então, quando ela erra, ela acredita que errou, fracassou e desiste. Eu vejo eu tenho conversado com muitas empreendedoras nos últimos tempos, elas falam, minha vontade era jogar tudo pro alto. Eu só não joguei porque eu não podia, porque... Enfim, então, o maior erro é esse, é achar que porque cometeu uma falha, ela desiste. Então, não desista. O que eu digo para você hoje, que está empreendendo, não é um processo linear. Vão haver mesmo altos e baixos, mas acredita no seu potencial. Se você sabe o que você quer, você sabe onde tem que chegar, você tem essa clareza, confia e vai no processo. É um diazinho de cada vez. Exatamente. E você vai evoluir, não tem erro. E eu te falo mais, hein? Uma dica muito valiosa e importante. Se você tiver com a dificuldade, é ela, Flávia Monteiro. Grava esse nome aí. Flávia, eu vou tocar num assunto agora um pouco sensível, né? E polêmico. Opa, vamos lá. Posso falar? Pode, Vamos lá. Existe uma resistência na coordenação, na supervisão, na gerência de mulher em relação ao homem? Existe essa resistência do homem quando é comandado ali por uma mulher? Ai, Lucas. Olha, sinceramente, Você acha que existe? eu acho que existe sim. Existe, né? Existe. O homem, ele tem ainda muita dificuldade, não todos, tá? Mas grande parte ele resiste, ele não enxerga a mulher ainda como uma líder. Eu percebo, já trabalhei no ambiente corporativo, multinacional, e eu percebi assim, tá? E, inclusive, é muito interessante, até mulheres, quando chegam ao poder, algumas delas desenvolvem a síndrome da abelha rainha. Porque elas... Caramba, o que é isso? seria isso? Explica aí para os nossos telespectadores. A síndrome da abelha rainha é quando uma mulher ela luta tanto, ela combate tanto outros homens, combate as dificuldades e consegue um cargo muito grande, quando ela chega lá, ela desenvolve medo de que outra mulher possa chegar. Caramba! Isso acontece, sabia, Lucas? Eu também já presenciei isso. Então, assim, todas as vezes a mulher, ela, como líder, ela enfrenta desafios de homens que se veem ali com uma certa dificuldade de estar liderado por uma mulher, e ela também encontra esse desafio ela tem uma necessidade muito grande de segurar aquele local, né? Não é sempre, claro, tá? Eu falo aqui de alguns exemplos que eu já presenciei, inclusive, mulheres que quando chegaram lá tiveram dificuldade, então se viam muito pressionadas com medo de a qualquer momento perder o cargo. Eu entendo que isso é meio que uma insegurança na sua própria capacidade, né, de tocar aquele negócio ali, né? Exatamente. Eu entendo que é uma insegurança da mulher. E falando nisso, a gente falou no início a respeito da sua... Como funciona a parte de consultoria para mulheres, né? Você é mentora de mulheres. Como funciona a sua mentoria? Hoje o nosso trabalho, o trabalho que eu desenvolvo, ele é focado em 6 pilares, né? O primeiro deles é o autoconhecimento, porque, como a gente já explicou aqui, é a base de tudo. As pessoas precisam se conhecer para saber como elas funcionam. Então, muitas vezes, você está sentindo alguma coisa e você não sabe nem explicar o que é. Então, nós focamos entender como essa pessoa funciona, olhar para as feridas que foram geradas, porque, querendo ou não, todos nós tivemos sim nossas feridas lá da infância, não por culpa dos pais, não porque eles eram maus, mas simplesmente porque não é possível suprir todas as demandas de uma criança. Né? Não é. Muitas vezes nós vamos dar significados com o olhar de criança, né? Muitas vezes quando uma mãe vai sair para trabalhar, para o filho ele está sendo abandonado. E ele cresce com aquela ferida ali dentro. É um processo muito interessante, Lucas. Mas, então, a gente conhece, entende como a pessoa funciona,
olha para as feridas, trata das feridas, desenvolve um fortalecimento dessa pessoa comportamental, um fortalecimento do auto-amor. Começamos a identificar quais são os valores para que ela possa se ver uma pessoa que realiza. Porque a mulher, ela tem muitas dificuldades de olhar para as realizações dela. Então, existem ferramentas práticas de programação neurolinguística, Legal. com base na neurociência, na psicologia positiva também, que a gente utiliza para fazer o fortalecimento dessa mulher, para que ela saia da mentoria capaz, se sentindo pronta e capaz de começar um novo desafio, de enfrentar, Legal. de superar esses medos, superar sabotadores e bloqueios. Então, essa é mais ou menos, de forma bem resumida, o caminho da nossa mentoria. Eu costumo falar que não tem um manual, né? A gente acaba, não só a mãe, como o pai também, você acaba aprendendo ali no dia a dia. A ser Exatamente. pai, a ser mãe. Geralmente, quando a pessoa tem 1, 2, 3 filhos, ela acaba. Ela aprende com o primeiro filho, né? Aí no segundo, ela aperfeiçoa o que ela errou no primeiro, né? E quando chega no terceiro ali, você já está formado, pós-graduado. Já vai que vai, né? exatamente. Agora, teve alguma coisa que te emocionou no meio dessa mentoria? Algum quesito de sucesso? Algo que marcou você profundamente? Não precisa citar o nome da pessoa, mas é um caso aí que eu gostaria de saber e eu acredito que o nosso público também. Eu tive 2 casos muito parecidos de mulheres que conseguiram sair de relações abusivas, Lucas, porque quando você não se ama, quando você está com a sua autoestima abalada, seu amor próprio abalado, você acaba entrando em relações dolorosas. Então você se submete a passar por situações que você não tem nem consciência do porquê que você está vivendo aquilo. Só que você não se vê com valor. Então eu presenciei mulheres que tinham relacionamentos tóxicos, abusivos, e durante a mentoria foram se fortalecendo e conseguiram ali se desvincular de relacionamentos abusivos. E Entendi. isso para mim foi uma coisa muito, muito impactante, né? Porque você vê essas mulheres voltando ao olhinho brilhar, né? Elas voltam a reconhecer seu próprio valor, a se preencher do próprio amor delas. E você vê que existe um padrão que se repete entre mulheres, né, que buscam ajuda. Hoje a gente está com tanto caso de feminicídio, tocando no assunto de mulheres que sofrem ali de uma forma amorosa. Existe um padrão dessa mulher pedir ajuda, pedir socorro. E a gente já migrou para outro área. Saímos do empreendedorismo para uma mulher que quer se recuperar ali emocionalmente. Existe um padrão? Existe. Grande parte dessas mulheres que vivem esse tipo de relação, elas colocam a sua vida na mão de outras pessoas, tá? E aqui, falando um pouco dessa área mais do empreendedorismo, do trabalho, muitas vezes, inclusive, uma mulher ela não tem sucesso no seu empreendimento porque ela está sempre dependendo da aprovação, seja do marido, seja da família, e ela não se enxerga como a responsável por aquilo. Entendi. Eu trabalho muito isso com as mulheres, a autorresponsabilidade, porque eu vejo, às vezes, pensamentos e falas repetitivas, no sentido de que, eu quero fazer isso, mas a minha irmã acha que não vai dar certo, eu quero fazer isso, mas o meu marido... Veja bem, a questão aqui não é que você tenha que viver em conflito com seus familiares, tá? De maneira nenhuma. Pelo contrário, eu acredito que deve haver uma harmonia. A questão é até que ponto essa mulher está deixando de se priorizar, está deixando de colocar os seus ideais, os seus desejos, os seus planos em primeiro lugar por conta do que os outros estão dizendo, entendeu? Então, isso é importante. Isso que eu acho que tem que se tomar cuidado. Tá sempre tentando ali harmonia, e não existe uma fórmula pronta. Eu vivencio isso no meu casamento, inclusive, tem coisas que meu marido acha, melhor você não ir, melhor você... E eu converso com ele com um jeitinho, a gente vai conversando e vai mostrando ali que... O caminho, entendeu? Que é importante a gente se colocar em primeiro lugar e que não é egoísmo, tá? Exatamente. É uma questão de você entender que depois não adianta botar a culpa no outro, né? Não adianta achar, eu não consegui mais, eu também fui pro fulano. Não, a responsabilidade é sempre nossa, então focar sempre nisso. Legal. E você fez o lançamento de um livro, né? Você quer falar um pouquinho do lançamento? Ele fala também sobre mulheres, sobre empreendedoras.
Fala. Pode dar um briefing ali do que fala o seu livro? Nossa, tá aqui, ó, o livro Mulheres que se Amam. Inclusive, esse é um exemplar que eu trouxe para você. Poxa, obrigado. Ainda ganhei presente, tá vendo? Coisa boa. Esse livro, Lucas, eu escrevi em coautoria, tá? Certo. Ele faz parte de um projeto que é coordenado pela Bruna Legnaioli, que é a organizadora. Ela tem um grande projeto, ela criou um movimento Mulheres que se Amam e ela desenvolveu uma especialização em autoestima e autoconfiança. E eu fiz essa especialização e lá eu conheci outras mulheres incríveis e aí surgiu, né, lá nas primeiras turmas surgiu a ideia de se fazer um livro contando essas histórias de superação. Que quando você passa por um processo onde você desenvolve sua autoestima, o seu amor próprio, você conquista feitos que antes você achava que não era possível. E esse livro conta, no meu capítulo eu conto um pouquinho da minha história de superação, Legal. da minha história de transformação. E eu e mais 20 mulheres também que contam, né? Mulheres que conseguiram emagrecer. Quantas mulheres lutam aí contra o sobrepeso, né? Numa luta. E o ganho de peso ele é muito emocional. Então, tem histórias de mulheres que superaram dores de infância muito profundas. Então, é um livro é muito bom e tem histórias aqui que podem ajudar muitas mulheres a se colocarem, a verem que muitas mulheres em situações talvez piores que a sua conseguiram dar a volta por cima. Então, ele traz um pouco dessa prova de que é possível, sim, mudar de vida, superar Legal. dores com base no auto-amor e na autoestima. Mulheres que se Amam, volume 4. Mulheres que se Amam. A gente vai deixar na descrição do vídeo como é que você faz para poder comprar esse livro da Flávia Monteiro. Flávia, o que você diria para as mulheres que estão nos assistindo? Uma frase para que elas se sintam importantes, poderosas, empreendedoras. O que você diria para elas? Eu diria que o que eu disse aqui, até no livro, tá? O verdadeiro propósito da vida é viver com base naquilo que faz o seu coração pulsar. Durante muito tempo eu busquei meu propósito, Lucas. Eu fiquei naquela busca incessante. Qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? E até que eu finalmente entendi que o propósito tá na própria vida. Mas uma vida com significado. Uma vida com sentido. Uma vida onde eu sinta leveza, onde eu me ame, onde eu amo os meus. E isso traz liberdade. É um processo assim, de transformação, de evolução, que você só vai ganhando e vai transbordando esse amor para quem está na nossa volta. Então, viva com base naquilo que você acredita, nos seus valores, no que você ama, no que traz significado para sua vida. E você vai ver sua vida se transformar a cada dia. Eu vejo... Descobrir de como viver com mais propósito, eu comecei a me apaixonar por isso. Eu falei, gente, eu vejo tantas mulheres, amigas, colegas de trabalho, sofrendo também, angustiadas. Eu preciso falar para essas mulheres, e que esse caminho ele pode sim ser replicado, né, para tantas outras mulheres. E falar sobre isso faz meu coração pulsar. Que legal. Como é que o nosso público faz para poder te encontrar? Deixa suas redes sociais. Hoje a minha rede social principal é o Instagram. Você me encontra lá no @souflaviamonteiro. Vai estar aqui embaixo, tá? @souflaviamonteiro. E lá você me chama no direct. Lá tem um link também para você preencher um formulário para aplicar para a mentoria. Tem um WhatsApp que você pode entrar em contato comigo também. Legal. Direto, tá tudo lá no link da bio. E eu tô pronta aqui para ajudar você que sentiu esse chamado, que já se percebeu que não dá mais para viver uma vida sem propósito, sem significado, e que você pode sim se colocar em primeiro lugar. Me chama lá que a gente vai conversar. Que legal, Flávia. Muito obrigado, tá? Por esse compartilhamento de informações que agregou muito. Tenho certeza que muitas mulheres que estão nos vendo, elas vão dar aquele start, aquela virada de chave. E com certeza, eu tenho certeza que vai muitas pessoas também te procurar. Ai, Lucas, muito obrigado. Obrigada por essa oportunidade. É meu primeiro podcast, o primeiro de muitos. Com certeza, pode ter certeza disso. Você foi um grande apoiador do meu trabalho, um grande amigo, uma pessoa, inclusive uma inspiração no seu modelo de negócio, sua vida, gerir seus negócios. Muito obrigada e conte comigo sempre que precisar também. É isso, pessoal. Estivemos aqui com Flávia Monteiro. Não esqueça de seguir, comentar e compartilhar. Esse foi mais um episódio do podcast Num Só Lugar. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.